assistir o episódio com a Dai, onde ela dá várias dicas sobre como começar a economizar dinheiro para juntar dinheiro para conseguir investir. Nós sabemos, ser imigrante é muito difícil relacionado à parte financeira. Muitas vezes a gente sai do Brasil com a situação super estável e chega aqui no exterior e fica pobre, né? Impressionante. Primeiro porque a gente tem que pegar o nosso querido realzinho e dividir por 5, dividir por 6, a depender da moeda do país para onde você está indo. Então você já tem uma queda muito grande no seu faturamento, né? Porque você está deixando o seu trabalho no Brasil. E também nos seus bens e direitos, né? Tudo é dividido ali por 3, por 5, por 6, por 8, enfim. Isso aí já dá um baque financeiro. Então, até você se reestruturar, restabelecer, entender, né? Passar pela parte da psicológica, a parte nutricional, entender que você não precisa sair comprando tudo, que é tudo super barato, que aí depois de um tempo a gente vê que não é, né? E depois de um tempo a gente vê que a gente não precisa comprar todos os vinhos e cervejas e queijos, porque a gente tem aquilo ali à nossa disposição. Tá na hora de você parar de gastar tanto dinheiro com esses supérfluos e pensar no seu futuro. Até porque se você saiu do Brasil endividado, você não vai querer continuar com essa mentalidade de endividado aqui no estrangeiro, né? Pelo amor de Deus, tenha consciência. Hoje nós vamos conversar com a Dai. Eu vou deixar aqui o card do última entrevista que a gente teve com ela, esse vídeo do qual eu tô falando sobre as finanças pessoais. E hoje nós vamos falar com ela e entrar no assunto investimentos. Sim, ela vai dar várias dicas pra gente, ela vai mostrar pra gente como foi que ela saiu de uma endividada, que ela tinha dívidas no Brasil e conseguiu quitar essas dívidas, tô dando spoilers, e hoje ela tá perto de alcançar 1 milhão, é tudo que a gente quer também, né? 1 milhão de euros, 1 milhão de libras, é isso que a gente quer na nossa conta, a gente quer abundância, a gente quer riqueza na gringa. Vamos aprender a fazer isso agora com a Daiane Cavalcante. E como prometida, a Daiane tá aqui de volta. Dai, seja muito bem-vinda novamente aqui ao Conversa de Imigrante e dessa vez para falar de investimentos, já que você já ensinou as pessoas a guardar o dinheiro. Oi, Conversa de Imigrante, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Sim, já aprendemos a falar sobre como melhorar as nossas finanças, como fazer sobrar mais dinheiro no final do mês. Mas agora a gente vai aprender a multiplicar esse dinheiro, que eu acho que também é muito importante para todos nós imigrantes, porque eu quero ser uma rica na gringa, né, Cíntia? E você? Com certeza, né? A gente não veio pra gringa pra ficar passando perrengue. Então já comece me contando. Além de ter um dinheirinho guardado, quem são os brasileiros que podem investir no exterior? E qual é a forma legal de fazer isso? Primeira pergunta, qualquer brasileiro, imigrante ou não imigrante, pode investir no exterior, desde que ele ou ela tenha acesso a produtos, né, financeiros que estão no exterior, sejam esses produtos ações ou stocks, sejam esses produtos fundos imobiliários ou o seu primo grande, que são os REITs, fundos de investimentos, ETFs, bonds, que são os títulos do tesouro. Então, independente se você é imigrante, brasileiro imigrante ou não, desde que você tenha uma plataforma, né, uma corretora, ou que nós chamamos de broker no exterior, que te dê acesso a diferentes produtos financeiros, você pode então investir no exterior, ter essa exposição no exterior. E quanto à segunda pergunta, aí são 2 pontos, né? Legal no sentido que a empresa é legal, que o investimento é legal, ou legal no sentido de fazermos tudo da forma certa, da forma correta, né? Como diz o figurino, como diz as receitas federais mundo afora. Quando a gente pensa em receita federal e investir de forma legal, existe todo um protocolo, né, Cíntia? Que eu acho que você pode falar um pouquinho mais na questão de sair do Brasil, se tornar imigrante, identificar se o país na qual você está mudando tem ou não um acordo de não bitributação, um acordo de reciprocidade, e decidir caso, bom, na minha opinião, tá, Cíntia, você pode mudar com certeza. Se você está mudando para um país que não tem acordo de não bitributação, faça a sua saída definitiva do Brasil assim, antes de você pisar na terra nova. Então, hoje é dia 6/9, o dia que a gente tá gravando aqui esse episódio. Esse episódio só vai ao ar em outubro, mas ontem estourou aqui em Portugal a notícia de que as finanças estão começando a jogar na malha fina aqui das finanças de Portugal. Os brasileiros que têm investimentos no Brasil, que têm rendimentos no Brasil, na verdade, e que não declararam
para Portugal. Eu sempre disse em todos os meus vídeos que se o anexo J, que é um anexo feito para declarar seus rendimentos no exterior, existe, ele deve ser usado. E o que acontece é que muitos contabilistas aqui em Portugal dizem que não é necessário você informar os seus rendimentos no exterior. Por quê? Porque antes a gente não via esse tipo de notícia. Mas eu também tenho dito, a inteligência artificial está cada vez mais avançada, os sistemas estão cada vez mais avançados. E se uma Receita Federal de qualquer país manda um PDF para a Receita Federal do Brasil, se eles conversam 5 minutos, já era. Tá todos os brasileiros caindo na malha fina dos dois países, tá? Portugal começou, mas a gente já espera que esses mesmos brasileiros que têm rendimento em Portugal e não declararam no Carnê-Leão do Brasil, que por acaso também não é de enfeite, comecem também a cair na malha fina. Então, a forma legal de você estar no exterior, investindo, tendo rendimentos, é ou você faz a sua saída definitiva, para se livrar da Receita Federal do Brasil, de forma que a Receita Federal do Brasil não pode tributar os seus rendimentos no exterior. Entretanto, a Receita Federal do país onde você está vivendo continua tendo o poder de tributar seus rendimentos no Brasil, ou você ter as duas residências fiscais. Mas no caso de ter as duas residências fiscais, como a Day falou, você precisa estar em um país que tem um acordo de não tributação para que você pague somente a diferença nesse outro país. Observação: acordo de não tributação não quer dizer paguei num país, não vou pagar no outro. Quer dizer que você vai pagar somente a diferença. Então, você vai ter um alívio. Não quer dizer que você não vai pagar nada. Exato. E o outro ponto é, né? Tudo bem, talvez você não pague a diferença se a alíquota no país no qual você teve o rendimento auferido seja maior do que a do outro país. Mas, às vezes, você vai ter que pagar a diferença. E a gente precisa perder, eu acho que, essa ideia ou essa mentalidade. Meu primo tá no exterior faz 50 anos. Eu não tenho primo aqui no exterior não, tá, gente? Meu primo tá no exterior há 50 anos e nunca deu saída fiscal do Brasil e nunca aconteceu nada com ele. Mas você sabe qual é o detalhe mesmo do seu primo? Talvez o seu primo veio pra cá e nunca mais esqueceu. Ele realmente esqueceu do Brasil. Aí ele se enquadra em uma outra situação. Cada caso é um caso. Não espelhe a sua vida financeira na vida dos outros. E como eu falo, tá, Cíntia? Pimenta no CPF, nos investimentos dos outros é o quê? Refresco. Ontem eu estava aqui entrevistando uma advogada tributarista daqui de Portugal. Ela terminou agora o mestrado nessa direito tributário aqui e a gente estava falando exatamente sobre isso. Não confia em vendedor, principalmente. Vendedor de seguro, vendedor de banco, né, gerente de banco, é aquela pessoa que está querendo te vender o financiamento ou aquela pessoa que está querendo que você invista com ela, de corretora. Porque se a Receita Federal multar, não vai ser essa pessoa que vai ser multada. Vai ser você que vai receber sua multa, seu nome lá na dívida ativa da União. E não é porque você fez a declaração de saída definitiva que você vai deixar de pagar o que você deve ao Brasil. Então, Day, me diz, quais são os riscos e retornos associados aos investimentos no exterior em comparação com o mercado nacional? Porque o que a gente vê hoje é o seguinte, o brasileiro sai, mas ele continua achando que os juros do Brasil são incríveis, maravilhosos e que eu preciso, porque sim, continuar investindo no Brasil. O maior problema é que isso demorou muito para eu associar na minha vida adulta a tal da inflação. O pessoal fala muito do retorno no Brasil, mas esquece da inflação alta. E que o Brasil é um país emergente. O que é um país emergente? É um país que ainda está em desenvolvimento, não é o país que já atingiu o seu nível máximo de produção, que já atingiu o seu crescimento máximo, não é um país que tem políticas fiscais, tributárias, financeiras estruturadas, tudo muda de uma hora para outra, né? Às vezes, se o presidente, se alguém do Banco Central, se alguém fala alguma abobrinha, se alguma pessoa grande fala uma abobrinha, o mercado financeiro brasileiro oscila bastante. Então, mas o ponto principal nós não aprendemos a matemática básica na escola, né? Eu era campeã em fórmula de Bhaskara na escola, só que eu não entendia o impacto da inflação na minha vida. E por muitos anos eu comecei, eu não vou dizer que eu comecei a investir, mas eu comecei a trabalhar muito cedo e eu sempre usei a poupança quando eu estava no Brasil. E eu sempre via o dinheiro crescendo alguma coisinha, mas não tanto, mas eu não entendia de investimentos na época. Só que o que eu não via é o que é invisível, o efeito, né, do crescimento dos preços, que é a tal da inflação. Ou seja, na minha conta poupança, se eu tivesse 10 mil reais, no outro ano eu veria 10 mil reais, só que eu não vi o impacto da inflação, que aquele mesmo produto de 10 mil, agora, na verdade, ele estava custando por conta da inflação 11 mil reais.
E o meu dinheiro, por mais que eu visse 10 mil na conta, agora o poder de compra dele era só de 9, ou é só de 9, considerando uma inflação de 10% ou qualquer outra inflação que seja. E quando a gente esquece a inflação, a gente só pensa no retorno. Só que esse retorno é o retorno nominal. Uma coisa é retorno nominal, outra coisa é retorno real. O que você precisa fazer para você chegar no retorno real? Se eu vou investir em qualquer produto financeiro que tenha 10% total ali de retorno. Retorno nominal é isso, é o final ali que você vai ter de retorno. Vamos supor uma inflação de 8% ao ano, acumulada nos últimos 12 meses. Esse seu retorno de 10% menos a inflação é um retorno real de 2%. E aí o brasileiro, ele esquece completamente, não sei por qual motivo, qual é a fusão física, biológica que acontece no cérebro do ser humano brasileiro, que ele simplesmente esquece que a inflação existe. Ele acha que no Brasil a inflação não existe, quando a gente faz o quê? 30 anos, 35 anos que a gente saiu de um cenário de hiperinflação. Então, não faz o menor sentido. Agora, quanto tempo eu aprendi na escola sobre a hiperinflação, toda a história do real, tanto na escola quanto na faculdade? Muito menos do que a fórmula de Bhaskara. Muito menos. Então, para responder essa pergunta, né, a questão, eu vou investir no Brasil porque no Brasil tem um retorno melhor, isso é ilusão. Isso é ilusão, uma completa grande mentira que as pessoas, e o que eu vejo muito e me irrita muito de muito influenciador invista 10% ao ano, invista sei lá quanto a um retorno de 10%. Mas no Brasil tem a grande questão que não se paga imposto de renda sobre os ganhos, né, sobre os dividendos. Só que no exterior não é assim que funciona. E todo mundo, quando eles fazem as simulações deles, eles esquecem também de que você tem que pagar o imposto de renda. Então, você soma aí o imposto de renda e a inflação, que são dois fatores gigantes, dá essa combinação de que o Brasil é um país excelente para se investir, quando na verdade existe sim, tá, Cíntia? Eu não quero falar que não existe, existem empresas maravilhosas na Bolsa de Valores, existem produtos também de renda fixa no Brasil que são muito bons, mas ainda assim existe um risco e as pessoas precisam aprender que a inflação, ela come e reduz o poder de compra que você vai ter com o seu mesmo dinheiro caso você não faça nada com esse dinheiro ao longo do tempo. E infelizmente a gente não foi treinado para pensar dessa forma. E te limita, né? Limita bastante as pessoas, porque todo mundo que vem aqui para se consultar com a contadora do imigrante, né? Fazer o planejamento fiscal, de Cíntia, mas como é que eu consigo manter a minha carteira de investimentos no Brasil, morando aqui e garantir que aqui não vão querer tributar lá? Exatamente o que eu disse no início. Se você está vivendo numa Alemanha da vida, que tributa 48%, e vem falar comigo, Cíntia, estou preocupada aqui com a Receita Federal querer tributar meus rendimentos aqui na Alemanha, eu vou te dizer, você está se preocupando com a Receita Federal errada. Por quê? Se a Alemanha tributa 48% e o Brasil 27,5%, e eles têm um acordo de não bitributação, você não tem que pagar nada mais para o Brasil. Entretanto, a Alemanha, que tem uma Receita Federal muito mais organizada e que cobra de verdade, pode te cobrar a diferença entre os 27,5% que você pagou no Brasil até os 48% na Alemanha. A gente fala isso muito aqui, eu repito sempre, porque parece que tem dificuldade de entrar na cabeça das pessoas, sabe? Então, se você para com esse pensamento de que preciso, porque sim, investir no Brasil, e passa a investir no país onde você está vivendo e fecha sua residência no Brasil, olha só a libertação que acontece na sua vida, né? Você pode realmente passar a se concentrar em aumentar os seus lucros, os seus ganhos aí, pesquisando e procurando investir aí no país onde você está. E para os brasileiros que estão no Brasil, eu acho que é uma segurança extra você saber que, além dos seus investimentos no Brasil, você também tem investimentos em países que têm uma fiscalidade mais segura, digamos assim, né? Um sistema financeiro mais seguro e mais estável. Exato, e o ponto é, você não vai investir no país, você investe em empresas. E quanto mais produtos, quanto mais internacional a corretora que você escolhe para que seja o intermediador dos seus investimentos, você vai ter um leque maior. Por exemplo, você pode investir no Brasil. Eu, Daiane, residente fiscal aqui na Áustria, por exemplo, posso investir em empresas brasileiras, mas não através de mandar meu dinheiro para o Brasil
e comprar, investir em ações ou produtos de renda fixa. Aqui vamos falar de ações apenas, tá? Ou em ações diretamente no Brasil. Não, eu entro no meu home broker, eu vejo quais são os produtos disponíveis para mim através de ADRs, European Depositary Receipts ou American Depositary Receipts e Global Depositary Receipts também, que é como se fosse uma ação, mas não é 100% uma ação, existe um ratio. Eu acho que se eu for falar aqui vai ficar umas 3 horas tentando explicar, Cíntia, mas existe a forma, sim, de nós nos expormos a investir em ações de empresas, né, de outras maneiras que não pegando meu dinheiro, mandando para o Brasil, mantendo minhas 2 residências fiscais como se nada existisse, como se eu não tivesse em outro país, como se eu não tivesse obrigação fiscal em outro país e fingindo assim que a vida é do jeito que ela sempre foi, entendeu? Sendo que você tem uma outra vida. Então, existe uma forma, sim, de você investir legalmente sem ter dor de cabeça, morando em Portugal, morando aqui na Áustria, morando na Alemanha. Mas eu vou ter que pagar o meu imposto. Uma outra coisa, né, Cintia, que eu vejo muito. Eu sou imigrante aqui, seja lá qual for o país, aí a pessoa sai do Brasil por quê? Ela quer melhorar de vida. Todo mundo. Eu saí do Brasil por causa disso, você saiu do Brasil por causa disso, ou porque quer segurança. Mas a maioria, assim, eu fiz uma pesquisa recentemente e mais de 50% é porque quer melhorar a sua condição de vida. Aí vem segurança, vem educação, né, numa escala, assim, mas mudar a qualidade de vida é sempre a maior. E aí a pessoa fala, agora eu tô ganhando em euros, agora eu tô ganhando em dólares, agora eu tô ganhando em libra esterlina. Maravilha. Fica comigo aqui até o final do raciocínio. Aí a pessoa, o ser humano muito inteligente, porque realmente às vezes a gente acha que a gente é muito mais inteligente que a Receita Federal. E aí ele fala, vou investir onde? No Brasil, porque lá eu não pago imposto de renda sobre os meus dividendos. Você paga o imposto de renda lá sobre ganho de capital e também se você fizer operações na Bolsa de Valores até 20 e fizer vendas até 20 mil reais no mês, você não paga imposto sobre esse ganho. Aí a pessoa fala, não, cara, eu sou muito esperto, eu tô ganhando em euros. Eu vou mandar, porque se eu mandar 10 mil euros pro Brasil hoje, eu vou ter 60 mil reais. Maravilha. Aí eu vou investir 60 mil reais em ações, vou conseguir gerar um portfólio ali que vai me render 10% de dividendos ao ano, que não é assim astronômico, é factível, mas você precisa estudar. E aí a pessoa pensa que esses 6 mil de dividendos que ela vai receber não vai ser taxado. Exato, não vai ser taxado no Brasil. Só que ele vai ser taxado no seu país, desde que você faça da forma certa. Então a pessoa ela já começa a escorregar e assim, não, mas eu não. Por que eu tenho que pagar imposto de renda aqui na Áustria do dinheiro que eu ganhei no Brasil? Sendo que o dinheiro foi no Brasil, não foi aqui na Áustria. E elas esquecem que o imposto de renda é sobre a renda global, não sobre a renda local, né? Então. Mas se a gente for ficar falando aqui sobre o imposto da renda, sobre a renda, a gente não vai falar mais sobre o importante do podcast, mas é o que eu vejo bastante e não adianta você achar que você está tendo um retorno astronômico no Brasil quando a gente tem muita instabilidade e uma inflação alta. Então, trocar 6 por meia dúzia e ainda, digo mais, muito brasileiro tira o dinheiro dele aqui de moeda forte, real. Quando a gente fala dólar, euro, libra esterlina, a gente está falando das 3 maiores e mais fortes moedas do mundo, né? Sendo que a primeira é o dólar, a segunda é a libra esterlina e a terceira é o... Hoje em dia, a segunda é o euro, tá? Mas a terceira e mais antiga é a libra esterlina. E aí o brasileiro, ele tira o seu dinheiro, ele vende dólar, euro e libra para comprar real. Aí eu só fico assim, pois é. Aí eu não falo mais nada depois dessa. E aí depois, a pessoa precisa do dinheiro e ela precisa mandar o dinheiro de volta pro exterior. É um planejamento financeiro fiscal estratégico, muito estratégico. Digo mais, tá? Digo mais porque para você que está pensando em começar a investir, que está começando a investir, que está seguindo um monte de criador de conteúdo que fala de investimento, esses criadores de conteúdo que falam tanto de investimento, para conseguir muitos seguidores, para conseguir muitas views, muitas vezes falam somente do retorno, mas eles não falam que se você precisar resgatar com alguma certa antecedência, você vai pagar um imposto de renda maior. Às vezes você não põe no Excel para poder calcular direitinho o tempo mínimo que você vai precisar manter aquele investimento lá naquela carteira para não pagar o imposto. Ou será que esse investimento aqui, que tem um rendimento melhor,
é realmente melhor porque o imposto de renda que ele está cobrando é maior do que esse outro investimento aqui que tem um rendimento menor, mas tem uma taxa de impostos menor. Todas essas questões precisam ser verificadas. Quando você pensa em fazer investimento, você não pode pensar somente no seu retorno. Você tem que pensar em toda a questão fiscal que existe por trás. Esse imposto aqui, ele é retido na fonte ou eu que vou precisar pagar? Porque muita gente faz o investimento, né? Tem aquelas isenções, né? Dos 20 mil, dos 30 mil, dos 40 mil que tem No Brasil, né? Porque no no exterior é outra Brasil. história. Para o tipo de investimento, né? E aí, mas só que o que acontece? Eu atendo as pessoas aqui e as pessoas investem no Brasil, vendem no Brasil, resgatam valores no Brasil e mandam para o exterior. E aí depois vem me procurar quando o CPF está com alguma restrição. Por quê? Porque às vezes vendeu mais de 20 mil reais em ações no mês e não sabia que você é o responsável por pagar a GCAP, né? O imposto sobre aquilo naquele mês onde você fez essa movimentação. E não é 20 mil em lucro, tá, gente? Porque já aconteceu de um cliente chegar aqui, ele fez 50 mil em movimentação, mas teve 5 mil de lucro. Ele teve muita perda nesse momento e aí ele falou, Cíntia, eu não fiz porque eu só tive 5 mil de lucro. Mas, gente, não é o lucro que você teve no mês, é a movimentação que você fez. Então, antes de começar a investir, procura alguém competente para te ajudar e segue pessoas que têm a responsabilidade, né, de estar te mostrando todas as informações e não só o que você quer ouvir, porque a gente gosta muito de seguir quem fala o que a gente quer ouvir. Se você não está entendendo nada que a Daiane está falando com relação a esses termos todos, essas siglas todas, é porque você não segue ela ainda no Instagram e no YouTube. Tá na hora de seguir a Daiane. Eu vou deixar todos os contatos dela aqui na descrição do vídeo, aqui no Instagram, aqui no YouTube. Nos locais onde você tá somente ouvindo, a Daiane vai dizer agora como é que faz para seguir ela. Me diga aí, Dai, como é que faz para seguir você? Como é que te encontra? Você me encontra tanto no YouTube quanto no Instagram ou no TikTok, como eu, Daiane Cavalcante, Riqueza na Gringa. Ou você joga Riqueza na Gringa e você já vai me achar também, mas estou em todas essas plataformas todos os dias, gerando conteúdo de qualidade. Como a Cíntia falou, às vezes as pessoas não gostam porque eu falo muito mais da verdade, do que só criar conteúdo para tentar gerar um hype. Então, se você quer saber a verdade mesmo da vida de uma imigrante que investe, então me segue para que você consiga ter todos esses ins and outs, né, todas essas informações assim, de uma fonte de informação que sabe pelo menos um pouquinho do que ela tá falando. E você agora está fazendo consultoria, né, Dai? Porque antes você não fazia consultoria, mas agora você está prestando a consultoria tanto de finanças pessoais, para quem não consegue organizar o mínimo da cadernetinha. Se você não sabe do que a gente está falando de finanças pessoais, volte 2 casas lá no episódio 2. A Dai dá todas as dicas de como ela saiu de uma devedora para uma investidora e vai dar a dica da caderneta também, que é aquela dica que eu disse aqui, eu não acreditava até você falar que funciona. Sim, exatamente. Quando eu comecei em 2022, foi só, como eu falei, né? Antigamente eu comecei falando de contabilidade, sobre o ACC aqui no exterior, como você se tornar um contador no exterior. Só que existia uma quantidade de assunto limitada, né? E sobre finanças, não. Porém, Cíntia, a demanda de pessoas com perguntas cada vez mais básicas vinha aumentando cada vez mais. E por mais que você queira pegar na mão de todo mundo, não tem como. E tem muita gente que às vezes você quer ajudar de coração, e no começo eu fiz isso muito, só que a pessoa não leva a sério, talvez porque é de graça ou porque você está, né, se disponibilizando. Então agora, devido à demanda profissional, porque eu trabalho também, né, no tal do CLT aqui na Áustria, e além do meu trabalho CLT, eu também tenho agora o Riqueza na Gringa, né, sou a fundadora do Riqueza na Gringa, que tem cursos de investimentos para quem quer começar a investir, e também a consultoria que é mais voltada para quem quer que pegue na mão e faça, assim, junto com ela, assistindo cada passo que a pessoa vai fazer, tanto para controlar suas finanças, para sair de dívida e também para começar a investir, se tornar um investidor de verdade. E você vai ver que você não precisa ser contadora, muito menos analista financeiro, para que você consiga analisar empresas, porque nós investimos em empresas, nós não investimos na bolsa de valores, nós não investimos em seguros, nós não investimos em corretoras, nós investimos em empresas. E aqui vale lembrar o que eu sempre falo, que a bolsa de valores não é o mercado na onde empresas vendem, negociam os seus títulos.
mas sim o local onde o dinheiro se encontra, né? Quem precisa encontra quem tem, e a bolsa de valores nada mais é do que o que nós vivemos diariamente, sem mais nem menos. Se você consome, se você vende ou se você precisa de algo, produto, serviço, ele vai provavelmente estar na bolsa de valores. Daí a gente fala muito sobre a questão da diversificação da carteira. Todo mundo sabe, né, que é importante diversificar, não colocar todos os ovos na mesma cesta, blá, blá, blá. Mas, quando a gente fala de investimentos internacionais, a ideia de diversificação fica muito mais expansiva, né? A gente pode diversificar investindo em diversos países, inclusive. Como é que fica essa questão dessa tal diversificação quando a gente fala sobre investimentos no exterior? Você indica investir em vários países diferentes, em empresas de vários países? Como é que funciona? A minha indicação primeira é você entender e ver os primeiros centavos caindo na sua conta. E não é através da bolsa de valores inicialmente, mas você entender que você precisa, primeiro de tudo, preservar o seu capital. E quando eu falo preservar o seu capital, é você escolher um banco que seja, né, registrado no país na qual você está e conte com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Primeira coisa. E ali você vai deixar o seu dinheiro, a sua reserva de emergência que a gente já falou. Então ali você já viu os primeiros dinheiros caindo na sua conta. Você fala assim, caramba, esse negócio funciona de verdade, não é só no Brasil. Agora, o segundo passo é você aprender sobre empresas, aprender sobre o mecanismo da bolsa de valores. Por que as empresas abrem capital? Como que as empresas remuneram os acionistas? Como que você ganha dinheiro na bolsa de valores? Porque existem inúmeras formas e uma das que eu mais gosto é através dos dividendos, né? Mas para que você encontre empresas pagadoras de dividendos, você precisa encontrar essas empresas. Quais são as empresas que mais pagam dividendos? Quais são as empresas que já pagam dividendos? Normalmente vão ser aquelas empresas de valor, ou seja, a empresa ela já cresceu tanto, ela ainda pode expandir, ela ainda cresce, só que ela já ganhou todos os mercados mundo afora. É aquela, vamos colocar aqui, Cíntia, por exemplo, a Coca-Cola. Isso não é recomendação de investimento. Coca-Cola, McDonald's. Qual país você já foi nesse mundo que não tem uma Coca-Cola ou um McDonald's? Porque essas empresas, elas já expandiram mundo afora, elas já quebraram barreiras, não tem pra onde crescer, a não ser desenvolver novos produtos e tudo mais, mas elas já cresceram demais. Então, hoje, todo o caixa, todo o lucro que elas têm, elas falam, olha, investidor, a gente vai distribuir aqui pra vocês. Então, você precisa começar entendendo o que a empresa faz. Agora você quer diversificar. Às vezes eu vejo um erro muito grande, Cíntia, que as pessoas, elas querem investir em tudo. Aí elas mandam mensagem assim pra mim, Dai, eu invisto, mas eu ainda não recebi dividendo até hoje. Eu vou entrar na questão da diversificação, antes que eu me esqueça. Aí eu falo, mas a empresa paga dividendo? Não sei. Onde que eu vejo isso? Não, e sabe uma coisa que é maravilhosa para o contabilista, né, para o contador, a pessoa que resolve diversificar e coloca R$100 em um, R$100 em outro, R$100 em outro, e na hora de fazer a declaração do imposto de renda no Brasil não quer pagar o contador o trabalho que ela mesma está dando, porque a gente tem que fazer todos os cálculos para ver se houve retorno, se não teve, para poder lançar da forma correta. Aí a pessoa vem dizer, mas eu tenho tão pouquinho, eu só tenho 5 mil investido em 25 lugares diferentes, pulverizado, gente. E não diversificado, pulverizado. Porque, Cíntia, eu defendo muito, tem um e-book gratuito lá no Riqueza na Gringa, no meu Instagram, quando você acessa, você pode baixar, né? Caso você já entenda um pouquinho mais, mas lá eu detalho, assim, o porquê que eles são importantes na nossa estratégia. E eu vejo que, assim, dentro da metodologia do Riqueza na Gringa e dentro do e-book, você já vê que você não precisa, às vezes, não é legal você começar apenas em uma empresa, mas, sei lá, vamos supor, eu gosto muito do setor de energia, né? Petróleo e energia. Por quê? Hoje em dia eu não me imagino vivendo na era das cavernas. Já começa daí. Então já é pra mim um ramo que eu vou querer dentro da minha carteira de investimentos. Um outro setor que eu vejo que ainda gera muito dinheiro e vai continuar gerando muito dinheiro anos a fim, eu vou morrer, meus filhos, quando eu tiver um filho, vai crescer, vai nascer, vai crescer, vai morrer, vai ter filho, e esse ramo ainda vai gerar muito dinheiro, é o setor financeiro. As fintechs, elas não vão tirar o lugar dos bancos, e os bancos são excelentes cash cows, que é o que a gente chama, né, vaca leiteira, que pagam dividendos muito bons. Existe um grupo que vai falar, mas eles exploram as pessoas. Bom, explora quem quer, né? E aí você vê que, às vezes, se você realmente
começar com 2 empresas e talvez um fundo imobiliário ou uma REIT. Eu não vou falar de fundo, invisto em fundo imobiliário, mas eu invisto em REITs, que são, por exemplo, os pais dos fundos imobiliários, porque um fundo imobiliário não é uma empresa, é um fundo. Uma REIT é uma empresa, né, que faz a mesma coisa que o fundo imobiliário, compra, vende, gerencia, aluga imóveis, né, tanto residenciais quanto comerciais, e eles nasceram lá, na verdade eles nasceram no Canadá e não foram nem nos Estados Unidos, nasceram no Canadá e estão hoje em dia mundo afora, né? Muitos países globalmente ele tem REITs diferentes, mas no Brasil nós não temos REITs, nós temos fundos imobiliários, fundos de investimentos imobiliários, FIIs. Então, às vezes você começa com 2 empresas que você acredita, mas olha só, não é porque você conhece a empresa que quer dizer que a empresa é boa. Porque eu também tenho muita gente, Cintia, que me fala, eu invisto naquilo que eu acredito. Mas com base no que você acredita na empresa? Porque tá no Brasil há muitos anos. Tudo bem, maravilha. Qual que é o resultado que essa empresa tem gerado? Quanto de lucro retido essa empresa tem? Qual que é o cash flow dessa empresa, né? O fluxo de caixa dessa empresa? E aí eu vejo que as pessoas elas querem começar a investir, elas vão investir no que elas conhecem, maravilha. E é realmente para você investir naquilo que você conhece. Só que existe uma coisa que é o coração da empresa, que são as chamadas demonstrações financeiras. Se você quiser começar a investir, você precisa olhar o básico do básico. Eu sei que é um documento grande, é um documento que às vezes as pessoas não querem olhar, mas se você não fizer o básico, você não vai para o avançado. Se você não escolher poucas empresas, mas quiser pulverizar como os clientes da Cíntia, a gente já vê que provavelmente você não acompanha os resultados dessas 25 empresas. Você mal sabe o que elas fazem. E aí você quer pulverizar. Pulverizar é completamente errado. Então você vai ver que com 3 empresas, eu sempre falo, Cíntia, eu começaria com 3 empresas. Eu nem iria para REITs no começo, eu começaria com as 3 empresas e em um setor diferente, às vezes você pode... Se você ler as demonstrações financeiras de uma empresa, você vai entender em quais países essa empresa atua. Porque você pode comprar uma empresa austríaca, investir em uma empresa austríaca que está espalhada em toda a Europa. Bom, então você já tem uma exposição na Europa toda. Agora você vai comprar uma empresa americana que está muito mais focada nos Estados Unidos e América do Norte. Então você já está exposta a um outro continente em um outro setor. Vamos supor, por exemplo, o setor bancário. Agora eu vou comprar uma empresa na Ásia, investir em uma empresa na Ásia. Então você já está também pegando um outro continente, um outro setor. Né? Então isso depende muito. Com 3 empresas que sejam empresas de valor, que paguem dividendos trimestralmente, você tem renda todos os meses praticamente com 3 empresas. Você está diversificado, você está exposto em indústrias, países e continentes diferentes. Você não precisa fazer nada mirabolante, você precisa fazer o básico. E o básico é sentar a bunda na cadeira e estudar. Porque eu não acredito que o imigrante, ou até mesmo o brasileiro que mora no Brasil, saiu, trabalha que nem um condenado para pegar o seu dinheiro, né, o seu rico dinheiro e colocar em empresa ruim, porque ele ouviu falar que essa empresa cresceu muito nos últimos meses e vai continuar crescendo baseado no que você escutou o que alguém falou, você está imaginando que vai continuar, retorno passado não é garantia de retorno futuro, e aí você quebra caro, a empresa talvez falhe, a empresa abre uma falência, estava com PL negativo, não tem nada para o investidor, e aí você fica assim, nossa, a bolsa de valores não funciona. Se você faz da forma errada, realmente ela não funciona. Me diz uma coisa, pra gente, eu mesma adorava a matéria análise das demonstrações contábeis, era a matéria que eu mais gostava na faculdade de contabilidade, mas para quem não é de contabilidade, assim como para mim que não sou uma advogada, é muito difícil interpretar leis. Tá? Mesmo para eles, assim, se você analisar como a lei é totalmente interpretativa, você pode falar com 2 advogados muito competentes e eles vão ter ideias totalmente diferentes sobre a análise daquela mesma lei. Na contabilidade, a análise das demonstrações não te dá essa opção, porque é número ali, é o que aconteceu de verdade. Isso facilita muito o processo. Mas não é fácil para quem não é contador, quem não é da área, quem nunca pegou uma demonstração contábil, não vai saber nem para onde é que vai. Então, a gente hoje em dia consegue encontrar resumos, né, que empresas relacionadas ao setor financeiro disponibilizam para o grande público, porque não é todo mundo que vai ter tempo de ficar lendo todas as demonstrações de todas as empresas. Então, me diz, quais são os principais
tópicos que eu tenho que ver em um resumo desses que eu pegar de uma empresa? Peguei um resumo da Petrobras. Onde é que eu tenho que prestar atenção? Onde é que os numerozinhos estão positivos ali? A primeira coisa que eu iria olhar, assim, no básico, é se a empresa está gerando lucro ou não. Então você vai olhar ali, eles vão provavelmente ter um sumário do balanço patrimonial da empresa, né? O balanço patrimonial são os direitos e deveres da empresa e o que sobra depois que esses deveres são pagos, né? Abatidos dos direitos. Põe assim dessa forma. E também qual foi o resultado da empresa. A empresa teve um lucro maior ou a empresa teve um lucro menor, a empresa continuou no mesmo patamar. E aí a gente vê também, Cíntia, muitas vezes que a empresa publicou os seus resultados e aí o preço da ação caiu porque não atingiu o mínimo esperado, o que o mercado já estava precificando baseado nos resultados anteriores. A empresa simplesmente não atingiu aquele resultado. E tudo bem, não é o fim do mundo. E aí o que vai acontecer? O mercado vai reagir, normalmente o preço da ação vai cair. Então, se eu fosse olhar um relatório de uma casa de research, né, eu olharia, teve algum resultado? O que o analista está falando? Mas aí você também tem que ver qual que é a conexão desse analista com a empresa. Porque no mercado financeiro pode existir também sujeira, a prostituição dos analistas. Tipo assim, eu vou ficar recomendando, porque ele está se beneficiando de alguma forma. Então você tem que ser cética quando você está fazendo a sua leitura. O que é um resultado? O que é lucro? Bom, lucro eu acho que todo mundo sabe a palavra. Você gerou mais do que você gastou. Então você teve lucro no final. A empresa está tendo lucro? Fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? As minhas entradas e as minhas saídas, né? Você vai fazer esse matching e tá tendo um fluxo de caixa positivo. No final, o seu caixa está aumentando ou está diminuindo? Porque se a empresa, ela está, ou a empresa está gerando fluxo de caixa, mas não da atividade principal, né? Tipo assim, a Petrobras tá vendendo óleo, vendendo petróleo, fazendo extração de petróleo, fazendo tudo que tem que fazer na parte de exploração, e distribuição. Só que ela tá gerando resultado com contratos derivativos. Tipo assim, que não, ou algum outro tipo de atividade que não, ela tá gerando resultado vendendo salsicha, tipo, não faz parte da atividade da Petrobras. Então você tem que entender da onde que esse lucro está vindo. Por que a empresa não atingiu certo resultado? O que aconteceu? Bom, começaria ali, teve lucro, fluxo de caixa positivo, negativo, lucro ou prejuízo. E aí você olha também, né, começa a olhar alguns indicadores. E esses indicadores você pode comparar o da empresa desse ano com o ano passado ou da empresa com a média de mercado ou com a sua maior competidora. Qual que é o lucro por ação? A gente entendeu que a empresa teve lucro, ela vai dividir essa quantidade de lucro pela quantidade de ações que ela tem. O que isso significa? Se você só olhar o número puramente, ele não significa nada. Mas qual que foi o lucro por ação do mesmo período no ano passado? Qual que é a média de mercado? Se a média de mercado é 5 e a empresa está tendo 6, tá maior. Se a média de mercado é 5 e a empresa está tendo 4, por que está tendo 4? Outro indicador que eu gosto bastante é o valor patrimonial da empresa. Valor patrimonial a gente já falou que é o que sobra para o investidor depois que todos os seus deveres foram pagos. E divide pela quantidade de ação. Eu olho esse indicador especificamente falando, Cíntia, porque eu quero que o valor da empresa, eu gosto de investir, quando o valor patrimonial da empresa está muito próximo ao valor da ação. Por quê? E isso não quer dizer que é realmente o quanto a empresa vale. Mas eu gosto muito desse indicador porque caso dê ruim, eu sei que esse é o mínimo que eu vou receber de volta como investidor. Então essa é a minha segurança, né? Se der ruim. Porque se eu vejo a empresa muito boa, todo mundo falando da empresa, hype do momento, mas eu olho o valor patrimonial e eu vejo que a empresa só teve prejuízo e ela tem um valor patrimonial negativo, eu nunca vou colocar meu dinheiro nessa empresa. Porque eu sei que se der ruim, o acionista ele vai sair com 0, né? Então a gente tem que lembrar também de uma pirâmide de solução. Então assim, vamos supor que a empresa abra falência. O investidor é como se fosse o agiota. O agiota é aquela pessoa que vai te matar se você não pagar ela de volta. O investidor ele não vai te matar. Mas o que o agiota tem em comum com o investidor? Ele quer receber o maior retorno possível. E é isso que o investidor faz. Eu vou te dar o dinheiro, só que você tem que me trazer mais retorno.
E aí ele quer também que esse retorno volte para o bolso dele em forma ou de ganho de capital ou em dividendos, certo? Mas ele toma o maior risco da empresa. Se a empresa quebrar, se a empresa vier à falência, a empresa vai ter de vender todos os seus bens e começar a pagar todos os seus credores. Então a gente começa pelos empregados, a gente começa por fornecedores, o governo com certeza. Se a empresa tiver títulos de dívida, né, que são bonds ou debentures, como a gente chama no Brasil, eles também vão receber primeiro, todo mundo na pirâmide, e aí o investidor é o último. Daí, por que o investidor é o último? Porque o investidor aceita tomar mais risco. Então, se o investidor está tomando mais risco, você vai receber por último. Então, por isso que eu gosto muito de olhar o valor patrimonial de uma empresa. Tem gente que vai falar assim, isso pra mim não é importante. Pra mim, Daiane, dentro do Riqueza na Gringa, é de extrema importância. E um outro, né, que eu gosto também de olhar, existem vários, tá, Cíntia? Mas não tem como a gente ficar falando todos aqui agora, mas um outro também que eu gosto de olhar é bem bobinho, que é o current ratio, né, que é o liquidez corrente da empresa, que é simplesmente quanto de dinheiro a empresa tem para cada R$1 de dívida. Ou seja, a gente vai pegar o balanço patrimonial da empresa e dividir pelo total de dívida corrente da empresa, né? Que tá ali dentro dos 12 meses. E tudo que ela tem também de ativo dentro dos próximos 12 meses. E ver se ela tem pelo menos 1 para 1. Isso me indica que nos próximos 12 meses a empresa tem saúde financeira suficiente para pagar as suas dívidas. Existem, como eu falei, existem vários indicadores, mas esses são alguns dos mais simples que qualquer pessoa pode olhar. Se você olha dentro do balanço patrimonial circulante e você vê que a empresa tem 10 e nas passivos circulante tem 10, então você já consegue até fazer. Eu não recomendo nunca fazer conta mental, né? Eu quero saber, você tem um vídeo sobre isso lá no seu canal do YouTube? Sim, tem vídeo. Tem vários vídeos no canal mostrando como você começa a olhar o que é uma demonstração financeira, né? Porque as pessoas elas se assustam. São documentos grandes, bastante informação, mas tem tanto no Insta quanto no canal do YouTube vários vídeos mostrando o básico e como você deveria começar a investir assim, considerando que você não sabe absolutamente nada. Tem sim um passo a passo, inclusive a playlist chama-se Comece por Aqui, se você quer investir no exterior, então comece por lá. Gente, não é porque você é contador, não é porque você é analista financeiro, porque eu trabalhei a minha vida toda como analista financeiro, mas eu sempre fui analista financeiro das empresas onde eu trabalhava. E você sabe, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Eu nunca fui uma boa investidora, eu nunca fui alguém que me dediquei a esse assunto. Nunca me dediquei. E eu tô, logicamente, seguindo o Riqueza na Gringa. E é complicado para mim. Eu sou conservadora, é muito difícil para mim pensar, eu vou começar a me arriscar. Vocês viram o terrorismo aí que foi a Dai falando agora. Eu sou a última que vou receber se tiver alguma coisa ruim, se rolar alguma treta, eu vou ser a última a receber, porque eu aceitei correr aquele risco, né? Eu investi naquela empresa que para mim ia dar bom, deu ruim, e aí eu vou perder. É muito importante você ter inteligência emocional para saber que você vai perder em alguns momentos, que você vai ganhar em outros momentos, que o que você ganhar no início pode não compensar o que você perdeu, que no início a gente perde mesmo, é normal, mas quanto mais bem informado você tiver sobre aquele assunto e mais consciente do risco que você quer ou não correr, que você aceita ou não correr, mais fácil e mais tranquilo vai ser para você. O importante é, não deixa a inflação comendo o seu dinheiro. Na verdade? Nossa, você falou tudo. Ano passado, eu tava na Finlândia e tinha uma empresa que eu gostava de comprar. Eu ainda gosto e tenho ela no meu portfólio. Eu falei, nossa, caiu bastante, vou comprar 200 ações agora, Cíntia. Eu nunca contei isso pra ninguém, tô contando aqui pela primeira vez. Eu tava andando um dia de sol na Finlândia, mas não passava de 23, 24 graus. E eu acho que o sol refletiu no meu celular e eu coloquei 2.000 ações ao invés de 200. E nesse momento, quando eu enviei a ordem, eu tinha uma conta de trade, eu vi 22 mil euros. Eu falei, que porra é essa? Foi 200 ações vezes 13? Aí eu passei 2 mil e pouco. Eu juro pra você, uma lágrima escorreu, assim, imediatamente. Eu vi um prejuízo ali naquele dia de mais ou menos uns 2 mil euros. Por quê? Além de eu ter comprado errado, eu comprei 1.800 ações que não era pra eu ter comprado, eu usei margem e eu falei, cara, e se o preço da ação cair ainda mais? Pra mim, se eu tivesse comprado as 200, que era o que eu queria, tava tudo bem. Só que eu comprei 2.000. A gente não opera em cima de erro. Foi um erro meu, eu não vi
que eu apertei um 0 a mais. Eu juro pra você. E tanto que foi uma vergonha tão grande que eu tive, que eu nunca nem abri isso pra ninguém. Eu tô abrindo isso aqui agora. Porque você falou assim, a gente vai perder. E às vezes você vai perder por uma idiotice. Você vai perder, não é porque você não sabe. Eu sabia, eu sei do fundamento da empresa, por isso que eu quis comprar e continuo comprando essa empresa. Só que eu falei, não, vou resolver sozinha. Mandei a ordem de venda. E só nesses centavos que a empresa caiu nesse meio tempo, demorei mais ou menos umas 2 horas para fazer isso aí, o prejuízo vai aumentando. Já teve esse prejuízo. Exatamente. Então, assim, o ideal é que a gente não perca. Mas não adianta você falar, não vou perder. Você vai perder. Imagina quem não sabe e fica querendo seguir dica e fica querendo falar, não, eu vou conseguir, aí tem essa mentalidade, eu vou investir tudo no Brasil, eu invisto porque eu gosto da empresa, mas não entende o fundamento da empresa. Porque se uma empresa tem um fundamento, uma empresa que é bem administrada, uma empresa que gera resultado, que gera lucro, oferece serviço ou produto para a sociedade, é uma empresa que vai perpetuar por muitos e muitos anos. Então existem aqueles ramos que são os mais preferidos dos investidores que gostam dos dividendos, né? Então você vai falar das elétricas, você vai falar da telefonia, de telecomunicação, a gente vai estar falando dos bancos também, das seguradoras, né? São produtos que a gente consome e muitas vezes a gente não usa 100%. Eu acho que a eletricidade são um dos raros casos que a gente consome 100%, porque toda hora a gente está ligado, conectado de alguma forma. Mas, vamos dizer assim, Cíntia, eu percebi que eu estou consumindo cada vez mais pacotes de internet. Então eu já tenho que mudar para uma internet ilimitada. Você vai pagar uma tarifa maior. Só que você vai ter um máximo ali que você vai usar, mesmo que você consuma muito, mas a operadora ela já está te oferecendo um pacote limitado, é um pacote mais alto ali dentro da sua categoria de produtos. A mesma coisa o seguro. Eu faço seguro para viajar, eu faço um seguro específico aqui de casa. Esses dias, por exemplo, o cano da máquina de lavar estourou, encheu a casa de água. Se a água vaza para casa do vizinho, a gente se ferra aqui. Chega uma multa assim pequena de 30 mil reais. Então, olha só, uma outra área que realmente faz sentido. Mas qual seguradora? Existem várias. Aí você tem que escolher quais são os ramos que faz sentido para você, entender o seu perfil, como a Cintia falou. Eu sou conservadora. Se você é conservadora, talvez ações não sejam, neste momento que você não entende muito, a melhor opção de investimento para você. Mas existem outros investimentos de renda fixa, uma conta remunerada por exemplo, assim, eu acho que o produto mais básico aqui na Europa que a gente consegue encontrar é uma conta remunerada, mas de um banco, tá? E não de operadoras de pagamento, pelo amor de Deus, sai da Wise, porque o povo quer investir pela Wise e eu fico assim, meu Deus do céu, por quê? Existem bancos que oferecem oportunidades muito melhores. Então, escolha um banco que remunere a sua conta, o dinheiro que você tem investido. Já é uma forma de você estar investindo, uma forma de você estar protegendo o seu capital. E disso, aí você começa a entender quais são os produtos de renda fixa no seu país. E aqui na Europa, eu acho que a grande vantagem que nós, residentes da União Europeia, né? Eu tô na Europa, mas de uma forma geral eu consigo investir em certos produtos que são da União Europeia, mas algumas vezes eu só vou conseguir investir em produtos específicos da Áustria. Por exemplo, eu posso investir em títulos de tesouro direto portugueses. A Cíntia pode investir nos Bundes, que são os títulos do tesouro direto, né? A gente chama de bonds na nomenclatura no exterior. Então, começa com esse. Não vai ter o maior retorno, só que para uma pessoa que é conservadora vai ser o melhor retorno naquele momento com o dinheiro que você tem. Então você tem duas opções. Começar com pouco, mas começar certo, com produtos que vão garantir, né, um retorno específico, ou não fazer nada e deixar o seu dinheiro perder valor no tempo. Você vai continuar vendo o mesmo montante monetário, só que esse montante monetário não representa mais a realidade daqui 2 ou 3 anos. A opção é sua. Ou você vai kamikaze, bolsa de valores, não estuda, não faz nada e depois você manda mensagem pra gente. E assume o risco. E assume o risco, exatamente. Uma coisa que eu vejo também, principalmente com relação a imigrantes que estão começando ainda, não tem muito desse costume do processo de câmbio, é que eles não consideram a perda que acontece no câmbio, né, a perda cambial da moeda, como um prejuízo de investimento. E sim, comprar uma outra moeda é um investimento
que você está fazendo, porque você acredita que aquela moeda vai crescer. Então, se você tem reais e compra dólar e compra euro, você está acreditando que aquela moeda vai aumentar com relação ao real e você vai ter um ganho ali do valor que você comprou para o valor atual da moeda. Então, isso é um tipo de investimento. Então, quando você está mandando real para o exterior e não se atenta ao valor da moeda, você está, sim, tendo lucro ou prejuízo no momento dessa movimentação de valores. Eu acho importante ressaltar isso. Sim, sim, com certeza. E eu acredito que pelo menos se você está mandando real para o exterior, você já assumiu a perda, mas com certeza essa nova moeda, que vai ser o dólar, o real ou o euro, vai dar uma valorizada. Essa tendência. Porque assim, Cíntia, em 1994, 1º de julho de 1994, nascia o real brasileiro. Em 1999, nascia o euro. Porque, por exemplo, eu não sei qual era a moeda em Portugal antes disso. Aqui era na Áustria o shilling. E em 1999 nasceu o euro. E lá em 1999, basicamente R$1 comprava 2 euros. Hoje R$1 compra 19, 16 centavos de euros. Então a gente consegue ver que basicamente o real desvalorizou 94, 95% nesses últimos 30 anos. Então, se a pessoa continua acreditando que o real é a melhor opção, você pode pensar dessa forma. Mas, voltando aqui, o brasileiro que envia real e compra tanto a moeda quanto investe em empresas ou produtos dolarizados, produtos atrelados ao euro, né, eurizados, nem sei se dá para falar isso, mas pelo menos dolarizado eu sei que dá. Ele pelo menos já tá protegendo a moeda, porque agora ele tá, o seu real virou moeda forte. Mas agora o brasileiro, imigrante, que não tem intenção nenhuma de voltar pro Brasil, tira o seu dinheiro de moeda forte para mandar pro Brasil e investir no Brasil, mas se você pergunta para mim como um aconselhamento, eu nunca vou aconselhar ninguém a tirar o seu dinheiro de uma moeda forte e mandar pro real. Dai, mas eu tô comprando uma casa no Brasil. Bom, aí é outra história. Mas se você está querendo investir, eu sempre vou aconselhar que você deixe o seu dinheiro em moeda forte. Mas eu quero muito investir no Brasil. Eu tenho esse urgent need, né? Essa urgência assim dentro de mim, avassaladora para investir. Então, invista no Brasil através dos DRs, né? Depositary Receipts. ADRs, Global Depositary Receipts ou European Depositary Receipts. E pronto, você vai estar investindo no Brasil. É isso que eu sempre vou falar. Talvez daqui 10 anos a minha opinião mude. Aí eu falo para todo mundo. Mas hoje em dia é muito óbvio, é muito claro que a moeda, infelizmente, só vem se desvalorizando cada vez mais. O euro é um bebê também em comparação ao real. É mais novo, 26 anos, né? Então assim, mas é muito mais forte e vem se consolidando cada vez mais. Tu ainda vai querer o real? Uma questão importante, a gente já citou aqui, mas vou dar aqui um point of view, outro ponto, né? Que é o seguinte. Cíntia, os juros aqui onde eu tô é 0,5 e os juros lá no Brasil eu conheço 10% da Selic. Eu consigo 10% da Selic. Beleza. Aí você manda o dinheiro para o Brasil esse mês, que o real tá 5,90 para o euro. Aí, quando você vai resgatar os seus 10% da Selic, o real para o euro já está 7. Olha, aí você não pensa, estou resgatando, estou ganhando aqui 10% da Selic, da inflação, do que quer que seja. Mas aí você já pensou que você perdeu 1 euro? E quanto foi que você mandou? Quantos euros você perdeu nesse processo? Quando você põe no Excel que você vê o quanto desvalorizou da moeda. Se você tivesse só segurado aqui o euro, você já teria um ganho maior do que os 13% da Selic, os 10% da inflação, o que você indexou lá do seu investimento, você já perdeu. As pessoas não fazem esse cálculo. Porque o brasileiro, eu amo ser brasileira e eu amo o espírito brasileiro, só que a gente é otimista demais. O euro chegou recentemente a 6,20. Então todo mundo falou, vou mandar dinheiro pro Brasil, vou mandar dinheiro pro Brasil, vou mandar dinheiro pro Brasil. Porque eles querem mandar, maravilha, investir, conseguir um retorno de 12% Selic, mas lembrando que isso é retorno nominal, não é retorno real. E aí eles estão acreditando que quando eles precisarem desse dinheiro no exterior, o euro vai estar mais barato. E aí eles vão ganhar ainda mais. Qual é a probabilidade disso acontecer?
baixa, dado todo o cenário Muito baixa. que nós estamos passando. Então, quando ele precisa repatriar esse dinheiro, oremos que realmente o euro tenha caído, que aí você, nossa, ganhou seus 10%, 12% lá nominal e ainda ganhou com a foreign exchange, né, com a conversão. Mas quando o euro aumenta ainda mais, esse retorno que você teve não cobriu esse que a Cíntia falou, 80 centavos que seja, né, de diferença, não vai cobrir. Mas a gente sempre faz as coisas olhando o melhor cenário, é certo. Mas quando a gente fala de investir no Brasil, dado que nos últimos 30 anos a moeda só desvalorizou, aí você precisa ser um pouco mais o quê? Malicioso, um pouco mais cético. E ficar só achando que tudo funciona porque vai dar certo, assim, pensamento positivo. Não, gente, a gente precisa abrir o Excel e colocar os números lá no Excel, porque realmente ele vai mostrar pra gente que talvez vai dar muito ruim. A minha última pergunta aqui era qual a importância de buscar o aconselhamento profissional ao investir no exterior. Entretanto, eu acho que todo esse episódio foi essa resposta, né? Porque aqui a gente está falando o tempo inteiro do quanto é importante você não investir da sua cabeça. Se você investir da sua cabeça, fique ciente de que você vai ter muitas perdas. Você pode sim, tranquilamente, se for da sua vontade, ser um desses investidores que apanha para aprender. É com você, mas é muito importante que você saiba quanto é que você vai se prestar a apanhar antes, né, de começar a realmente ver algum resultado, algum retorno. Não vai na doida de colocar tudo em uma coisa só. Esse povo que vai em Las Vegas e põe todas as fichas no 18 preto ali e que perde tudo de uma vez, não seja esse tipo de pessoa e procura a DAI para poder ter uma orientação, né? Uma coisa que eu sempre falo é finanças a gente não terceiriza. Você precisa aprender. Ou você vai para a universidade, como eu fiz, como a Cíntia fez, e como a Cíntia colocou desde o começo, sendo contadora, e isso é um erro muito grande. Contador e economista, gente, não são os melhores investidores, tá? Não é porque a gente sabe preparar as demonstrações e analisar que a gente começa a investir. Demorou muito para eu começar a investir. Ou você, né? Você pode fazer uma faculdade, você pode buscar por cursos, você pode buscar por pessoas que vão fazer isso pra você, que é o que eu não aconselho. Esses tempos atrás, essa semana atrás, Cíntia, agora em setembro, saiu uma manchete da XP falando que um dos seus assessores estava coagindo o seu próprio pai a investir em alguns investimentos de COI e o pai acabou perdendo uma puta grana e esse investimento que o pai faria ajudaria na promoção desse assessor. Então a gente vê o conflito de interesse que existe aí. Se você quer procurar, eu não sou assessora financeira, eu não vou falar para você investe em A ou B. Eu vou te dar o caminho para que você aprenda a investir. Mas se você optar por aprender a investir ou terceirizar essa obrigação, que eu nunca vou aconselhar, procure por alguém que você vai pagar um FII para essa pessoa e essa pessoa vai fazer o melhor para você. Porque quando os assessores, eles são commission-based, né, eles recebem comissão, não necessariamente eles vão trazer o melhor produto para você, porque ele é mais um outro gerente de banco, só que agora numa corretora e não com um banco, caso você queira isso. Caso contrário, você realmente precisa estudar e começar a entender o funcionamento da bolsa de valores e entender realmente por que uma empresa abre capital. Simplesmente porque eles querem ganhar mídia, porque eles querem mais dinheiro, porque os investidores, os fundadores cansaram e agora eles querem muito dinheiro na conta para comprar os iates deles, sair vivendo a vida louca, mundo afora, já cansou, quer se aposentar com 25 anos, né? Existem alguns casos assim, são extraordinários, mas pode acontecer. Mas por que uma empresa abre capital? Por que você vai terceirizar suas finanças? Você trabalhou tanto por esse dinheiro, você vai pegar o seu dinheiro e colocar na mão de um assessor, às vezes inexperiente, vocês podem ir ler a matéria. Se você tem um assessor que te trata dessa forma, é melhor você deixar o seu dinheiro parado numa conta remunerada. E você vai aprendendo pouco a pouco, mas com quem sabe, ou numa escola, na forma que você achar melhor. Mas não terceirize as suas finanças. Eu acho que essa é sempre a mensagem que eu vou passar para qualquer pessoa que queira aprender, que queira começar a investir, principalmente aqui no imigrante, principalmente pessoas que estão no exterior, porque a gente já tem uma vida tão pesada, e aí você pega o seu dinheiro e você coloca na mão de qualquer pessoa que está simplesmente olhando para a comissão dela ao invés do retorno que você vai ter, não alinhando isso com os seus sonhos, com os seus desejos, com os seus objetivos e o principal,
com o seu apetite a risco ou o seu perfil de investidor, né? Aí daí eu não consigo ver ali o negócio subindo e descendo, me dá nervoso, não dá pra mim. Então a gente já sabe que você não tem um perfil moderado, que você não tem um perfil agressivo. É uma pessoa conservadora que precisa de investimentos alinhados com o seu perfil também. Então sempre pensem nisso antes de qualquer coisa. Olha, se você ainda não segue aqui a Conversa de Imigrante, a Contadora de Imigrante, a Riqueza na Gringa, tá só perdendo tempo e dinheiro, provavelmente, na sua vida, tá? E ainda correndo riscos fiscais e etc, etc. Dai, muito obrigada por estar aqui com a gente novamente. Muito feliz com o seu retorno aqui. E já te espero pro próximo episódio, que vai ser muito, muito importante para você que quer ir ao Brasil todo ano, que fica aí se martirizando, sofrendo, porque não tem dinheiro. Milhas! Milhas! A minha fala é miles is money. Milhas são ou é dinheiro. Então, assim, tão importante como começar a investir, ter dividendo, é ter milha na conta. Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente novamente. Eu acho que, caramba, me esclareceu muita coisa, com certeza, para os imigrantes que estão aqui ouvindo a gente. Estão muito felizes com todas essas informações que você se disponibilizou a passar. E já estou ansiosa pelo nosso próximo episódio. Eu também, muito obrigada e até o nosso próximo episódio sobre milhas, então. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Não se esquece de curtir, comentar aqui, seguir todos os canais. Todas as informações que foram transmitidas aqui estarão aqui na descrição desse vídeo no canal do YouTube, tá bom? Se você só está assistindo a gente pelas plataformas de áudio, vem aqui no YouTube conhecer a gente, conhecer a nossa carinha. E até a próxima. Tchau! Tchau!